Com muita alegria, né, que a gente pode estar aqui na casa do Senhor e para poder, né, fazer aqui o culto e também junto com você aí em casa, né, a gente poder estar celebrando ao Senhor, celebrando a ceia do Senhor, a vitória de Cristo lá na cruz por mim e por você. Queria agradecer primeiramente, né, a toda a equipe que está aqui, né, o pessoal do grupo de louvor, o pessoal que está trabalhando também na mesa de som, na transmissão, o pastor Joel também. E a gente está vivendo aí um momento muito diferente nas nossas vidas, onde não sabemos nem como nos comportar. São tantas informações, tantas coisas que têm acontecido e que nos atingem diretamente, né? Tenho certeza que todos nós, né? Todos vocês que estão em casa estão sendo atingidos, né? E inclusive, né? Na celebração, né? No culto ao Senhor, né? O fato de a gente não poder estar juntos aqui já nos atinge diretamente, porque é tão gostoso a gente poder se reunir para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, para, né, celebrar a vitória dele, aprender um pouco mais de como caminhar com ele. E não podemos, né, estar juntos aqui, nos abraçar, que é o que mais gostamos de fazer, né, de dar suporte um ao outro, também de estar juntos. Mas também Deus, né, deu capacidade ao homem de desenvolver a tecnologia, a gente poder, né, estar juntos, porém separados, né? Mas nós aqui, vocês aí na sua casa, a gente pode estar juntos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, para, né, celebrarmos a vida e também aprender da palavra dele. Então, muito obrigado por você que está conectado, né? Que Deus possa estar abençoando você aí na sua casa. Estamos aqui somente para servir ao Senhor e para auxiliar, né, vocês aí e a gente como igreja cantar e entoar louvores ao nosso Deus. Queria convidar você a fechar seus olhos e a gente está, né, fazendo uma palavra de oração. Senhor, nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos pela maneira com que o Senhor tem se manifestado, a maneira com que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Agradecemos pelo cuidado com a saúde, Pai, também de cada membro, cada irmão aqui da igreja. Pessoas que pegaram Covid, pessoas que, né, estão, né, nesse momento com Covid. E agradecemos porque o Senhor tem cuidado. O Senhor tem dado saúde, tem restaurado também a saúde. E agradecemos, né, pelas pessoas também que ainda não pegaram, que o Senhor cuide, Pai, cada vez mais. E que a gente também possa estar fazendo a nossa parte, que a gente possa estar obedecendo tudo que nos é falado, tudo que nos é imposto também, que a gente possa ser obediente às leis, assim como a Tua palavra diz, que devemos ser obedientes às leis, né, do nosso país e orar pelos nossos governantes e pedimos, Pai, que o Senhor direcione a vida de cada um deles. Sabemos que não está sendo fácil, sabemos que não é fácil estar à frente de uma nação, estar à frente de um estado, à frente de um município. A gente acaba tendo, né, que responder por muitas vidas. Então, que o Senhor abençoe, Pai, ricamente a vida do nosso prefeito, a vida do nosso governador e também do presidente. Que o Senhor direcione, que o Senhor dê sabedoria a eles para tomar a decisão certa. Nós confiamos no Senhor e colocamos as nossas vidas diante do Senhor e sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para os seus filhos. E estamos aqui, Pai, para louvar, engrandecer o Teu nome. E que o Senhor receba, Pai, esse louvor como uma forma de gratidão, uma forma de a gente demonstrar também o nosso amor pelo Senhor. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor me dê a sua paz sobre as nossas vidas. São dias muito difíceis, onde, né, pessoas próximas da gente estão hospitalizadas, correndo risco,
E o nosso coração fica muito apertado. Mas colocamos essas vidas diante do Senhor. Colocamos em especial a vida do Edson nas suas mãos, a vida do Aloysio, de toda a família ali do Ayrton, da Edneia, e todos que rodeiam essa família. Que o Senhor derrame da sua paz, Pai, sobre a vida deles. E que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, restaure a vida do Edson, né, para a honra e glória do seu nome, e somente para isso, Pai. E que o Senhor derrame da sua paz sobre essa família, Pai. E agora nesse culto pela manhã, que sabemos que o Senhor está presente aqui, e também o Senhor está presente na casa dos nossos irmãos. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai. E recebe agora esse momento de louvor com uma gratidão a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu tinha feito planos de não chorar, mas não deu. O pior, sabe o que é? É não ter um público aqui, né? Ou vocês não estarem aqui, né? Só tem o Joel aqui e o pessoal aqui. Porque aí quando eu começo a chorar durante a música e não consigo cantar, vocês, né, cantam. Mas aqui agora vai ficar só com a Pamela. Mas a primeira música que a gente escolheu para cantar, acho que vai bem de impacto aí com todo mundo, né? E é uma música que tem de uma certa forma me acalmado, me dando um pouco de esperança. Porque quando eu olho para as circunstâncias, se eu olhar para a minha vida, se eu olhar para os meus negócios, né, para os nossos negócios, né, não está fácil. Mas só não está fácil, porque se eu olhar somente para essas coisas, somente para o meu emprego, para onde eu tiro meu recurso financeiro. Mas quando eu olho para o Senhor, aí as coisas começam a mudar. Se eu olhar somente para as minhas forças, somente para o que eu faço, aí não está fácil, aí fica difícil. Mas quando eu olho para o Senhor, as coisas começam a mudar. A paz que excede todo entendimento guarda o meu coração, e eu consigo caminhar. E Deus supre as nossas necessidades de uma maneira incrível, fantástica. A gente vai poder contar muita coisa sobre essa pandemia. E tudo isso para glorificar o nome do nosso Deus, a maneira com que Ele nos preservou, a maneira com que Ele nos direcionou. Amanhã, dia 15 de março, né? Faz um ano que eu estou parado. Mas nenhum dia, Deus deixou faltar nada para mim. Passei por momentos difíceis, mas porque comecei a olhar para as minhas coisas, para as minhas forças, para as minhas capacidades, e quando eu não via saída, Deus arrumava uma, às vezes duas, e às vezes três, como vocês já sabem. Deus, Ele é fantástico, Ele supre, e basta eu e você confiar nele. E essa música que a gente vai cantar fala assim, que ainda que a terra não floresça, ou a vide não der o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, que tudo pareça perdido, que o mundo seja contraído com um vírus avassalador, que vem matando muita gente diariamente, ainda assim hei de louvar o Senhor. E que isso seja uma verdade na minha vida e na sua vida. Mesmo que a gente veja as coisas tudo ruindo, né? Ainda não está tudo ruindo, né? Tem um vírus aí que está matando muito. Só que a gente sabe que as profecias, aquilo que está na palavra de Deus, vem coisa muito pior por aí. E a palavra do Senhor também fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Vamos passar por aflições e dificuldades, mas tem de bom ânimo porque, né, Ele venceu o mundo, Ele nos deixou o caminho a ser tomado. Então vamos olhar para o Senhor
E a paz que excede todo o entendimento guarda o nosso coração. Então a paz que, por mais que você esteja um ano parado sem trabalhar, um trabalho fixo, né? Ainda assim você sente paz. Por mais que você não saiba o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei como que vai ser. Mas eu tenho paz, porque o Senhor está comigo. Amém? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a quem é fiel. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra floresça e a vide não der o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Alegre estou. Amém? Que eu e você, a gente possa estar focado no Senhor e que a gente continue alegre. Porque sabemos também que este mundo aqui não é o nosso destino, né? Somos estrangeiros aqui. Eu e você somos estrangeiros aqui nesse mundo. A nossa morada é num lugar fantástico. É algo, como diz uma música, né? Eu só posso imaginar. E acho que nem a minha melhor imaginação chega perto daquilo que Deus tem preparado para mim e você, para que nosso Senhor Jesus Cristo foi preparar. E espero que você tenha certeza da sua salvação. E a próxima música que a gente vai cantar fala sobre um nome, que é sobre todo nome. E que é um nome que nos acalma, que nos deixa mais tranquilos. Quando conversamos com o Senhor, quando colocamos diante dEle todas as nossas aflições, tudo aquilo que nos prejudica, quando conversamos com Ele, a coisa muda, os meus medos se vão, a dor, o sofrer, né, desaparece, e Ele nos enche de paz, e é Jesus. Esse é um nome sobre todo nome.
meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, luz de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, luz de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, luz de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém? Que você possa estar conversando com o Senhor Jesus todo e qualquer momento, seja de alegria, seja de aflição, seja de tristeza, de angústia, que você busque esse nome, que Ele vai derramar da paz dEle sobre você. Ele vai encher o seu coração de paz, mesmo que as circunstâncias sejam muito difíceis, mesmo que a coisa pareça estar ficando bem ruim. A próxima música que a gente vai estar cantando fala sobre a cruz, sobre o sofrimento de Jesus na cruz. Quando lembramos disso, lembramos o que nosso Senhor sofreu por mim e por você, pelos meus pecados, pelos seus pecados. De cruz se erigir, ela um dia fugir.
louvamos e agradecemos porque o Senhor mandou o seu filho, o seu único filho, para morrer em meu lugar, para padecer naquela cruz. E como a música diz, né? E por mim quis penar e por mim quis morrer, para que os meus pecados fossem lavados, fossem purificados através do sangue de Cristo. E, Senhor, que cada um que esteja assistindo essa live ou que esteja ouvindo as palavras que estão sendo ditas nessa manhã, cada um possa ter um encontro verdadeiro contigo, que já tenha, ou aquele que ainda não tem, Pai. Que o Senhor toque, que o Teu Santo Espírito toque no mais íntimo, para que tenha um encontro real, verdadeiro contigo, Senhor. Para que tenha a real salvação, Pai. É esse o nosso pedido, Pai, nessa manhã. É por isso que estamos aqui, Pai. Para que o Seu nome seja glorificado e conhecido. Em nome de Jesus. Amém. Queria dar alguns avisos aí, né? Para você que está em casa. Tínhamos marcado, né, a Assembleia para o dia 23 de março agora. Como prevê o Estatuto, né? A gente precisa marcar com um pouco de antecedência e a gente marcou numa data, a gente fez uma reunião em fevereiro e ainda estava bem tranquilo. E agora com todos esses decretos que têm saído, a gente acaba, né, ficando meio apreensivo, vai ficar muito em cima. Agora são mais 9 dias, né, do novo decreto, e então a gente acredita que vai ficar muito em cima para fazer no dia 23. A gente não sabe como que vai estar ainda essa questão dessa pandemia, desses decretos. Então a gente decidiu, né, assim, mudar para uma semana seguinte, lá para o dia 30. Então, seria no dia 23, então agora seria no dia 30 de março, né, a Assembleia. Mas isso, se as coisas começarem a normalizar, ou mudando as bandeiras, né, a questão da bandeira aí, né, laranja, vermelha, então a gente vai ver se há a possibilidade de fazer a Assembleia. Então, como estamos numa pandemia, né, tudo é negociável, a gente pode mudar, né? Então, estamos, né, tentando fazer a Assembleia porque prevê no Estatuto e para evitar qualquer problema aí com o banco, com as outras coisas, documentação, né? Então, a princípio, fica cancelado o dia 23, que vai ficar muito em cima. Deixamos, então, para o dia 30, mas a gente vai frisando para vocês nas semanas que vão seguir agora, para a gente definir se vai ser no dia 30 ou não, dependendo da situação em que aqui a nossa cidade se encontra. Tá certo? Então, aí esse é um recado para os membros aqui da igreja, né? E a gente vai estar definindo certinho também o local, né? A gente está cogitando de fazer lá no Veredas novamente, devido ao distanciamento, para a gente cumprir todas as regras, né, de segurança, né, que a saúde aí tem colocado para nós. Tá certo? Outra coisa que eu queria relembrar os irmãos, né? Isso é para os irmãos aí da igreja, né? Você que está visitando, né, a live da igreja aí, não se sinta aí constrangido, né? Mas eu preciso falar sobre o financeiro da nossa igreja, né? Então, devido a não ter os cultos presenciais aqui, onde as ofertas são depositadas aqui, a gente precisa encontrar uma outra maneira, né? Seja o transferência, seja você pode estar me ligando para um ou para o Rodrigão, né? Para o Rodrigo Milarche, para a gente poder estar pegando contigo também o dinheiro, se for o caso, a gente vai na sua casa, porque as nossas contas continuam chegando, elas não baixam, e a gente precisa honrar os nossos compromissos aqui, seja com os pastores, seja com luz, água, enfim, todas as contas aí que vocês já sabem aí da igreja. Então, para você que tem o seu dízimo aí, está na sua casa, se você quiser, você pode me ligar, eu vou buscar e deposito. Se você quiser depositar na conta da igreja, os meninos colocam aí a conta da igreja, tem no aplicativo da igreja, tem na página do Face também a conta, né, da igreja aí. Você pode estar fazendo, ofertando também. E
né? Então, as maneiras aí você pode, qualquer coisa, nos ligue e a gente vai dar um jeito, só para a gente poder estar honrando os nossos compromissos aqui. Tá certo? Conto com a ajuda e compreensão de cada um de vocês, né? Esses são os nossos compromissos aqui. Tá certo? Tem mais algum aviso? Não. Agora eu queria chamar o pastor Joel, então, vai estar trazendo a palavra para nós nessa manhã. Você vai pegar esse microfone ou pegar outro? Vai pegar esse mesmo? Vou orar aqui antes. Então. Vamos orar mais uma vez? Senhor, sabemos que o Senhor está aqui nesta manhã e muito obrigado, Pai, pelo seu cuidado para com cada um de nós, e quero colocar nas tuas mãos agora a vida do pastor Joel, a palavra que ele vai trazer, que o Senhor e o teu Santo Espírito fale, Pai, através da vida do pastor Joel, a mensagem que nós precisamos ouvir. E faz, Pai, com que a nossa atenção esteja focada e voltada para a tua palavra. Seja nós que estamos aqui na igreja, ou as pessoas que estão em casa, fica um pouco mais difícil, né, de focar, prestar atenção, mas que o Senhor tire, Pai, toda e qualquer coisa que venha roubar a atenção da mensagem. Que está aí, algo muito sério. Abra a sua Bíblia, eu acho que você já está aberto, e também já vá preparando lá o seu suco, o seu pão, para no final partilharmos juntos, mas separados, e celebrarmos a ceia do Senhor. João vai falar de uma realidade da nossa vida. Ele nos levou momentaneamente para contemplar as realidades que temos em Cristo, de sermos chamados a algo tão maravilhoso, ser chamado Filho de Deus, com todos os seus privilégios e expectativas que estão ao redor disso. Coisas muito lindas, sublimes mesmo. Mas agora ele pega e puxa de novo a gente, né, no túnel do tempo, e vai nos trazer para a nossa realidade.
E ele vai falar de uma realidade na nossa vida, na vida de todo cristão, à luz de muito do que estava acontecendo naqueles dias. Logo no começo da sua carta, ele falou: o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E logo a seguir, ele descreve: algumas pessoas estão dizendo que não tem mais pecado, algumas pessoas estão dizendo que não cometem mais pecado, e João trata então dessas afirmações tão estranhas, o perigo e quão danosa era elas, porque eles imaginavam, por terem agora um certo pretenso conhecimento superior, eles não precisavam mais lidar com isso, e de maneira que aquilo que eles faziam com o seu corpo não afetava mais a vida no seu dia a dia. E João vai tratando: não, você tem que confessar o seu pecado, você não pode dizer que não peca. Deus está dizendo que você é pecador, é pior ainda, está dizendo que Deus é mentiroso. E se alguém pecar, nós temos a provisão em Jesus Cristo para isso. E ele vai mostrando então como vamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus, na medida que obedecemos os seus mandamentos, que andamos como Jesus andou, praticando o mandamento, e ele se refere especificamente ao mandamento de amar ao irmão, e isso ele deixou bem claro como a condição de alguém que está na luz de Deus, alguém que ama o seu irmão. E João agora então vai falar sobre uma diferença que não se pode esconder. Vamos ler o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nesse texto que João está falando aqui, do versículo 4 até o versículo 10, nós não vamos chegar lá, acho que hoje nós não vamos chegar lá. João estruturou de uma maneira que ficou claro e bem intencional a maneira como ele organiza esse texto. Então, do versículo 4 até o versículo 7, ele vai falar sobre o pecado, e do versículo 8, ele volta e fala sobre o mesmo assunto, acrescentando algumas diferenças. A maneira como João escreve aqui, ele vai descrever sobre práticas, condições de vida, de existência, aquelas coisas que fazemos, que realizamos. Por isso que aqui está escrito, né, aquele que pratica, literalmente é aquele que faz, mas foi traduzido aquele que pratica, ou aquele que vive fazendo algo. E todo esse texto está falando de coisas que nós fazemos naturalmente, coisas que habitualmente realizamos. João então vai estabelecer algumas diferenças que ficam claras na nossa vida. E aqui ele começa a dizer: todo aquele que pratica o pecado. A tradução mais clara, mais dinâmica seria aquele que pratica continuamente ou habitualmente o pecado. Essa palavra pecado aqui, vamos nos deter um pouquinho, é uma palavra bem específica. Existem, na verdade, em toda a Bíblia, muitas palavras: transgressão, iniquidade, desobediência, perversidade, incredulidade. Existem algumas divisões, definições na Bíblia sobre o que é pecado. Literalmente, essa palavra que é usada aqui, ela era usada para alguém que erra o alvo. Ele vai enfatizar aqui um pouco da essência do pecado. É errar o alvo, mas não é um simples erro como nós muitas vezes cometemos numa conta de matemática, né? Você está lá estudando, aí o professor pede 2 mais 2, e você escreve 2 mais 2 é igual a 5, né? Aí o professor fala: você errou, né? Quer dizer, é que você não estudou direito, você foi preguiçoso, ou foi desatento e cometeu um
erro. Então, a palavra usada aqui não é nesse sentido, é algo um pouco mais grave, um pouco mais sério. Esse errar o alvo não é um simples erro, mas é uma decisão de errar, intencional, voluntária e culpável. Você tem a vontade de fazer aquele erro. Um autor, um estudioso, disse assim, centenas de exemplos do uso moral implicam a ideia de que o perverso erra o alvo porque decide apontar para o alvo errado. Ele sai do caminho certo porque decide intencionalmente pelo caminho errado. Então, não é um erro inocente, casual, não intencional, uma ideia de uma falha, mas ele erra o alvo porque aponta para o alvo errado. Ele escolhe, ele decide, ele não se conforma, ele não se ajusta àquilo que deveria ser, a fazer a escolha certa. Ele intencionalmente escolhe o alvo errado, por isso ele erra o alvo. É nesse sentido, por isso fica estabelecida a sua culpa. Porque não se atinge, e errar o alvo dessa maneira é sempre contra Deus, porque não se atinge a marca ou aquele objetivo, aquele propósito que Ele estabeleceu para nós e que são devidos e buscados a eles em amor e nossa obediência. Por isso, Deus nos torna responsáveis e culpados quando erramos o alvo, ou quando claramente apontamos a nossa vida para o alvo errado. Então, isso é a essência do pecado. Poderíamos traduzir isso da seguinte maneira: todo aquele que habitualmente pratica escolher o alvo errado intencionalmente. O que o texto está dizendo? Também faz transgressão da lei. Também faz transgressão da lei. Essa palavra aqui é uma palavra bem interessante também. Vamos parar um pouquinho nela. Joel, desse jeito a gente não vai sair do lugar. Eu acho que não. Essa palavra aqui é a palavra anomia. E você já usa essa palavra, já usa na sua vida muitas vezes. Este é uma partícula de negação. Normal, anormal. Ou seja, o que é anormal? É alguma coisa fora da normalidade, algo que contraria a normalidade. Anomia. A palavra anomia também você usa no seu dia a dia. Autonomia. Astronomia. O que significa anomia? Leis, regras, normas. Então, anomia é algo sem normas, sem regra. Anomia é fora da regra, fora da lei. Então, o sentido de anomia, astronomia, por exemplo, é as regras, as leis que regem o universo, os astros, os planetas. Tem a palavra economia, eco vem da palavra oikos, que é casa, as regras da administração, do cuidado da casa, economia. Então, é uma palavra comum que nós conhecemos, por isso que ela está traduzida aí, você pode ver no versículo 3, também transgride a lei, ou, literalmente seria sem lei, ou ilegalidade. É algo muito sério, essa transgressão da lei. Não é simplesmente transgredir uma lei. Todos nós transgredimos a lei. É só perguntar para os motoristas aqui, tem aquela placazinha lá dizendo, a velocidade máxima 40 por hora e você já está a 80, Ou então, você precisa usar o cinto de segurança, e eu fico pensando quantas vezes eu transgredi a lei. Aqui há algo mais sério. Essa transgressão significa, ela tem no seu significado, por isso que ela é traduzida, por exemplo, você conhece, lá em Tessalonicenses, quando fala do anticristo, é o
o mistério da iniquidade, o filho da iniquidade. Lá em Mateus 7, Jesus fala, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ali a palavra é anomia, é a mesma. Ou seja, ela traz no seu significado o sentido de alguém que vive na ilegalidade, mas é a atitude dela, alguém que vive em rebelião, ela não faz caso da lei, ela está se lixando para as leis, ela aborrece e despreza qualquer lei, ela é uma transgressora da lei, porque não se importa com a lei, mesmo aquelas gravadas no seu coração, como Paulo fala em Romanos, pois mostram as exigências da lei gravadas em seu coração. Existem pessoas que nunca leram uma página da Bíblia, que que vivem em culturas totalmente diferentes, mas naquelas culturas, pegar algo de outra pessoa é errado, mas eles nunca ouviram não roubarás, porque existem leis gravadas em toda e qualquer cultura no ser humano, e ele viola, ele transgride essa lei. Por isso, João aqui nos dá então uma definição bem objetiva do pecado. O pecado é a transgressão da lei, ou seja, é fazer aquilo que você quer, independente do que você sabe que deve ser feito. Você objetivamente escolhe o alvo errado, por isso você quebra, você é um transgressor. É o ato deliberado daquilo que o homem conhece bem. Essa é a essência da ilegalidade, viver fora da lei. Em outras palavras seria, viver como um bandido. O bandido vive fora da lei, é normal para ele viver fora da lei, o tempo todo ele está desprezando, ele é indiferente para a lei. Então, voltando para o nosso texto, o que nós aprendemos então? Que pecado é a transgressão da lei, é viver pecando contra a lei de Deus habitualmente, como se não houvesse lei, desprezando completamente. Poderíamos traduzir, todo aquele que habitualmente pratica escolher o alvo errado, também pratica habitualmente transgredir a lei. Essa é a definição daquilo que é pecado. E é interessante que, pensando nisso, nós estamos vivendo nesse momento e você vai entender claramente que o ser humano é um transgressor por natureza. Nós somos transgressores por natureza. Por quê? A anomia é transgredir a lei, a norma, as regras. E nós estamos vivendo em dias muito complicados, basta ver o momento que nós estamos passando agora em Curitiba. Parou tudo, não parou? Por quê? Porque o ser humano é um transgressor. O que foi dito para a gente? Eu lembro, eu estava 1 ano atrás aqui, hoje é dia 14 hoje? 14, né? É 1 ano direitinho. Pessoal, de agora em diante, nós vamos ter que higienizar as mãos, nós não vamos mais poder ficar perto um do outro, vamos ter que nos isolar, e vamos ter que usar máscaras. Não são as regras, não são as orientações que nos têm sido dadas todos os dias? Alguém balança a cabeça assim? Isso, obrigado. Você que está em casa, balança a cabeça aí também, né? São as orientações? Mas o que nós fizemos? Pessoal, final do ano, não faça reuniões de famílias, grandes reuniões. O que a gente fez? Nos reunimos. Não vá para a praia, não encha as praias. Fomos tudo para a praia. Carnaval, eu sei, como crente a gente não pula carnaval, foi para a praia, aglomerou. E o que nós vimos? Famílias inteiras. Por quê? Irmãos,
fazendo caras e bocas às orientações, às regras, porque nós somos transgressores. É que nem aquela brincadeira, você escreve num banco, né, tinta fresca, não põe a mão. Invariavelmente, não pise na grama. Somos transgressores por natureza, nos foram dadas orientações, use máscara, não, vai ferir a minha autonomia, agora não pode mais sair, não, eu tenho a Constituição, me garante que eu posso ir e vir, a tua liberdade é mais importante que a saúde e a vida do outro, então não, mas, e você notou que para as nossas ações e transgressões, nós buscamos justificativas. O que é justificar? É procurar tornar justo aquilo que não é justo. Então nós achamos que, não, eu estou protegido. E assim, você percebe, como durante esse tempo e vemos isso o tempo todo, somos transgressores, nos dizem para fazer algo, e nós fazemos o contrário. Não, você que é pai, né? Menino, não põe a mão aí. O que acontece? Né? Quando você falava para o Rony, não faça isso. Pode ter certeza. Menos de um minuto depois, né? Lembra quando nossos pais falavam assim, ó, faça isso direito, faça essa conta direito. Ou seja, faça essa coisa de maneira certa. Somos transgressores por natureza e queremos legalizar. E assim nós fazemos na vida com relação ao pecado. Procuramos, e a sociedade tem feito isso, tem procurado legalizar aquilo que a Bíblia diz que é transgressão. E fazemos isso. Simples regras. Lembra do primeiro casal? Deus disse, não coma daquele fruto, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. E eles fizeram aquilo. Eles caíram duro? Não. A Bíblia fala que Adão ainda viveu até os 930 anos. E lá em Gênesis 5 diz, e morreu. Assim nós também transgredimos muitas dessas orientações. Não aconteceu nada comigo. Não peguei Covid, não morri. Estou bem. Não é assim? O transgressor então ele procura justificar. Ele transgrediu orientações, regras, normas. É isso que, essa ideia de anomia, da essência do pecado, é transgredir, sem ter problema de consciência, de fazer a sua própria vontade, de fazer a sua própria lei, mas nega e despreza a lei de Deus. O pecado então é algo muito sério. Você vai observando então aí no nosso quadrinho, né, o que João está nos ensinando. Versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Você vai observar aí no quadrinho que eu estou fazendo, você pode fazer isso também na sua Bíblia, aí não tem problema. Né? Pega o lápis de cor do seu filho lá, né? E pode ir marcando e vai te ajudar a compreender as ideias que João está mostrando aqui. Sabeis também, a expressão aqui que ela traz a ideia de não algo que você sabe por informação, mas algo que você sabe além da informação por experiência própria. É algo que você compreendeu e viveu na sua vida. E observe que agora então, você lembra semana passada nos primeiros versículos aí, quando ele se manifestar, ou na sua vinda, quando estivermos na presença dele, e nós seremos manifestos também, então nos levou para aquela futura manifestação. Agora João volta para o passado,
Você sabe também que ele se manifestou. Então João se refere à primeira vinda de Jesus. João volta ao pensamento daquelas pessoas, vocês sabem do que eu estou falando aqui, vocês já experimentaram isso, e agora então, eu quero falar algo sobre essa questão do pecado, já defini pecado. No começo, lá em 1 João 1,7, o sangue de Cristo nos purifica o pecado. João tratou daqueles ensinos falsos, se dissermos que, estão dizendo isso ou aquilo. Agora João também vai falar sobre pecado, mas algo que está acontecendo com a vida daquela comunidade. João vai destacar então, repetidas vezes aqui, agora, a palavra pecado, do versículo 4 ao versículo 10, ela acontece, se eu não me engano, 9 vezes, eu marquei em algum lugar aí, depois eu acho, mas se eu não me engano são 9 vezes, você pode contar e pode me corrigir também. Ele vai falar exatamente sobre o pecado, sobre práticas, sobre estilos de vida. E a primeira manifestação, e ele deixa isso bem claro aqui, ele diz assim, quando ele se manifestou, qual foi o propósito? Então ele deixa bem claro, ele se manifestou para tirar os pecados. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. O pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ele apareceu a primeira vez por todas. No fim dos tempos, lembra quando nós falamos sobre a última hora? Para aniquilar o pecado. Ele veio em carne, tornou-se gente, viveu entre nós para carregar, para tirar, para levar todas as consequências do nosso pecado e das nossas culpas, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isso está lá em Isaías 53. João acabou de definir que pecado é transgressão da lei. Ele removeu para longe, lá em Colossenses está escrito assim, ele perdoou as nossas transgressões e ele a removeu pregando-a na cruz. Todo o peso da condenação, os nossos pecados, lá em 1 Pedro ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Lá em Hebreus 9, não para tirar o pecado, mas para tirar o pecado de muitos, ele foi contado entre os transgressores e levará a iniquidade deles. Então, João está mostrando para nós qual foi o propósito do porquê Jesus veio. Foi para tirar e remover toda a culpa e todo o peso do pecado. Mas ele completa dizendo, e nele não existe pecado. Ele era inculpável. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. 2 Coríntios fala, aquele que não tinha pecado, um sacerdote santo, inculpável, puro, separado de pecadores. Lá em 1 Pedro, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Essa é a natureza. Por isso que, um pouco antes ali, como vimos semana passada, ele é justo, ele é tão puro, e nós vamos estar na presença dele e seremos semelhantes a ele. Por isso João vai falando, e eu estava observando, existem muitos textos onde pureza e justiça são mencionados o tempo todo juntos, e João nesse contexto aqui está falando sobre isso. Ele falou sobre pureza, sobre justiça, né? Ele fala, todo aquele que pratica justiça é nascido dele. A si mesmo se purifica como ele é puro. João então está mostrando essa realidade e o que aconteceu. Ele foi sem pecado. Somente Jesus pode fazer isso, porque ele não tinha essas culpas, somente ele poderia resgatar e pagar o preço, satisfazer a perfeita e justa justiça de Deus. Por isso ele diz, sou eu mesmo aquele que apaga as suas
transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei dos seus pecados. São expressões de Isaías e do autor do livro de Hebreus. Esse texto então mostra aquilo que Jesus fez com relação aos nossos pecados. Ele está mostrando e tratando, né, exatamente aquilo que é a essência do pecado. Logo mais para frente ali você vai observar que João vai falar sobre a origem do pecado, ou a fonte do pecado, mas isso é para outra história, para a semana que vem, eu acho, né? Versículo 6, todo aquele que permanece nele, não vive pecando, todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Em algumas versões, observe só como esse texto é bem interessante e pode trazer alguma dificuldade para a gente. Quem tem a referência da NVI, está escrito assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Quem tem, se você tem a revista atualizada ou a Almeida 21, está escrito assim, né, como é a que eu estava lendo aqui: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Se você tem a corrigida, que é uma versão mais antiga, ela é bem literal, mas ela nos causa alguma dificuldade, porque lá está escrito assim: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Parece que essa tradução dá a impressão de que se você é um cristão, você já não peca mais. Mas o João não acabou dizendo, se dissermos que não temos pecado, mentimos e não praticamos a verdade? Opa, parece que João está se contradizendo. Não. A explicação mais simples e mais direta é de que a maneira como João está escrevendo, e dentro do seu contexto aqui, vai mostrar que ele está se referindo e é a maneira de que a língua na qual João escreveu, o grego, tem, e isso é muito forte, demonstra de algo que está acontecendo ao longo do tempo. Por isso que em algumas versões não vive pecando, ou não está habitualmente ou continuamente fazendo isso. Então, aqui seria a ideia de algo que está acontecendo como uma prática de vida, algo que é algo normal, alguma que caracteriza. Por isso que é traduzido vive na prática do pecado, ou vive pecando, algo que está acontecendo. O que João está dizendo? Observe. Todo aquele que permanece, ou poderíamos dizer, todo aquele que está permanecendo, ou alguém que permanece continuamente nele. Quem permanece em Cristo não vive continuamente no pecado. E João já nos mostrou o que é estar em Cristo. Ele nos mostrou, deixa eu achar aqui para não me perder. Está aqui. Ele já disse, quem permanece nele deve andar como ele andou. Isso está em 1 João 2,6. Quem permanece nele deve andar como ele andou. Quem anda na luz deve permanecer, deve estar na luz. Que permanecer nele é permanecer na unção. O que era isso? Permanecer no Evangelho, nos ensinos recebidos. Essa condição de alguém que está sob influência e mantendo um relacionamento permanente. Então, alguém que está em Cristo, e João acabou de dizer, ele não peca, não vive pecando, ou seja, não é que ele não peque mais, ou seja, João não está negando a realidade que aqui que podemos pecar, mas ele está dizendo que por estarmos em Cristo, permanecer, não é o estilo normal de vida de alguém que permanece nele.
Então João está acrescentando, além do que quem permanece nele anda como Jesus, alguém que permanece nele pratica a palavra, alguém que permanece nele pratica a vontade de Deus, alguém que permanece nele está na luz de Deus, tem comunhão com Deus, agora ele está acrescentando dele, não vive praticando, não é que ele não peca, é que não é o estilo, não é a condição normal de um filho de Deus viver pecando. Não pode. Por quê? Ele permanece em Cristo e ele foi sem pecado. E João já nos disse, olha, você vai estar na presença dele, para que você não se afaste envergonhado, purifica a sua vida, porque ele é puro. Então é normal e natural que seja assim, um filho de Deus é assim. A comunhão, então, assim como a comunhão é uma impossibilidade se alguém está vivendo as trevas e querer estar na luz, onde se dá a comunhão de Deus, é uma condição implausível, né? Como é uma coisa assim, de querer estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Deus está na luz e eu vivo nas trevas. Então você não pode estar em dois lugares. A mesma coisa aqui, como é que você pode permanecer em Cristo, que não tem pecado, e que um dia você estará na presença dEle, mas a tua vida é de pecado continuamente? Por que isso acontece? Então João nos deixa claro, por que isso acontece. Como é que diz o versículo? Todo aquele que vive pecando, ou que está pecando continuamente, não viu nem conheceu. A esse que vive pecando, lhe falta a clara visão da natureza pura e santa de Deus. Não experimentou, não viu a Deus. João disse na abertura da sua carta, aquilo que temos visto e ouvido. Esqueci de mostrar, já estamos no 6, né? Muito obrigado, Mateus. Aquilo que temos visto e ouvido, isso proclamamos, testemunhamos. Logo na abertura da sua carta ele falou isso. A Bíblia fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A Bíblia fala que não viu nem conheceu. Por quê? Por que não conheceu? Aquele que conhece guarda os mandamentos. Ele não conhece a Deus. Ele vive na prática habitual. E é interessante a definição, eu vou ler para você rapidamente, que Paulo nos dá. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem os caminhos da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não conhecem e não entendem. Até mesmo as coisas boas que eles fazem não servem para nada. Isaías fala, todas as nossas injustiças são como trapos de imundície. Por quê? Porque pensamos que fazendo essas coisas podemos resolver o problema do pecado na nossa vida, mas João já disse bem claro, é Jesus que se manifestou para tirar os pecados, somente Ele. Então, o homem que não experimentou e que não conhece a Deus, ele vive pecando, ele não encontrou a solução do pecado e nem vai encontrar, ele é completamente ignorante, não sabe de nada, ele não está e não permanece em Cristo. E essa pergunta é muito inquietante. Qual é a nossa condição de vida hoje? É de alguém que permanece em Cristo? Ou alguém que vive no pecado, transgredindo a lei de Deus, como se não houvesse amanhã? Como a gente vê as pessoas se comportando, nesses dias de pandemia, como se elas estivessem imunes e indiferentes ao que está ao seu redor. Assim é com relação à atitude para com o pecado. Versículo 7.
Apure, Joel. Filhinhos, não vos deixei enganar. Essa palavra aqui é bem interessante. João falou lá na frente, né? Aquele que diz que não tem pecado, ele engana a si mesmo. Essa palavra, ela traz a ideia de que é alguém que se extravia, alguém que sai do caminho certo, ele se desvia da verdade. João está chamando a responsabilidade agora, a responsabilidade pessoal. Filhinhos, não se deixem enganar. Essa palavra significa deixar de acreditar naquilo que é verdadeiro e começar a acreditar naquilo que é falso, naquilo que não corresponde à verdade. Então, isso não se restringia somente aos ensinos. Lembra-se que nós vimos que o anticristo, ele falava, olha, Jesus não é Deus, Jesus não é nada disso. Ele nega que Jesus é o Cristo, que ele era o Filho de Deus. Não se deixem, essas pessoas estão procurando enganar, desencaminhar vocês. Então, o engano aqui não se restringe somente aos ensinos sobre quem é Jesus, mas também à conduta daquelas pessoas. Não se deixem enganar, porque eles vivem na prática do pecado, eles não conhecem a Deus, eles transgridem a lei, como se não houvesse a lei de Deus, porque eles acham que essas coisas já não afetam mais a vida deles, e eles podem viver, né, como se não tivesse amanhã, como isso fosse uma coisa indiferente. Não vão atrás dessas coisas, desses ensinamentos, eles vão destruir a sua vida. Não se deixe enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Percebe? João volta a falar, ele falou lá no versículo 2:28, não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ele já definiu isso. Aquele que pratica a justiça. Conversamos isso semana passada. Vou acrescentar alguns detalhes para você, com relação a alguém que é justo. O nosso tempo viajou, e eu não posso transgredir a lei, né? Eu não posso errar o alvo. Quando eu li esse versículo, eu falei, que coisa extraordinária, né? Moisés escreveu isso aqui há mais ou menos 3.500 anos atrás. Está em Deuteronômio 16:19. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os lábios dos sábios e subverte a causa dos justos. Que lei, né? Será que precisamos dessa lei nos nossos dias de hoje? É lei de Deus. Há 3.500 anos atrás. E nós vemos os homens transgredindo essas coisas nos nossos dias de hoje. O livro de Provérbios, se você quer descobrir, existem muitas passagens, fala que a boca do homem justo é manancial de sabedoria. Que quando ele dá conselhos segundo a palavra de Deus, ele aborrece a mentira, ele pensa no que vai falar. E um dia eu li uma frase, né, que a pessoa insensata, ela fala tudo o que ela pensa, mas o sábio pensa no que vai falar. Mas é o que a Bíblia já fala, ele é íntegro. Quando o justo está presente, tem alegria, ele é generoso. Ele se levanta sempre. O Provérbios fala que o justo pode cair 7 vezes, e 7 vezes ele vai se levantar. Ele sempre se levanta, ele exerce influência positiva, ele se importa com os pobres. Leia Provérbios e você vai ver ali o que é. Malaquias diz, né? Então um dia se verá a diferença entre o justo e o perverso. Aparentemente, muitas vezes nos nossos dias,
parece que não compensa praticar a justiça, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, porque tudo conspira contra isso. O Rui Barbosa disse no século passado, ele disse assim, bem resumidamente: vai chegar um dia no Brasil que será vergonhoso se dizer que é honesto, porque ninguém mais faz isso. Então, o justo, praticar a justiça, é fazer aquelas coisas que estão de acordo com a palavra de Deus, aquilo que está de acordo com a natureza de Deus. Então, João está contrastando aquele que vive na prática do pecado, que vive pecando, com aquele que vive praticando a justiça. Essa prática da justiça está de acordo com aquilo que Deus ensina. Alguém que tem nascido de Deus, ele fica parecido com seu pai, porque o texto diz: aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, como Deus é justo. Ele demonstra no seu viver quem é o pai dele, quem é o pai espiritual. A semelhança com Deus é comprovada quando manifesta o caráter de Deus. Por isso, em vários textos diz: sede santos, porque eu sou santos, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. Efésios 5:1. Rápido, Joel, senão você vai transgredir a lei. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Por isso João está mostrando aqui tanto a pureza como a justiça, são qualidades de alguém que vive hoje na presença de Deus, e são qualidades daquele que diante de quem um dia nós estaremos na presença dEle. Então, qual é a relação? Observe, isso aqui é alguma coisa muito interessante, o que João escreve. Assim como aquele que pratica o pecado transgride a lei, o que pratica a justiça, ele se assemelha com Deus, por quê? Porque ele observa a lei de Deus. O seu viver, o seu prazer está em fazer a lei de Deus. Você percebe o contraste bem claro do que João está dizendo? O transgressor, quem vive no pecado, vive transgredindo a lei de Deus. Mas o que pratica a justiça, ele se conforma, ele obedece à lei de Deus. Então João está fazendo esse contraste. Aquele que pratica, assim como ele é justo, você fica parecido, você começa a imitar a Deus, não porque você acha que Deus é Deus, mas porque você é filho de Deus, você é filho de um Pai justo. Então você expressa nas suas vidas, no seu viver, essas qualidades. E João então está fazendo essas comparações. E observe então o versículo 8. Aquele que pratica o pecado. Observe que é a mesma introdução do versículo 4, mas isso aí fica para a semana que vem, porque eu já estou quase transgredindo a lei. Então eu vou parar por aqui, para que os irmãos não tenham que exercer juízo sobre mim, já agora. E vamos celebrar, e vou convidar Pastor Lucas, ele vai nos dirigir. Esse texto realmente é muito pertinente àquilo que vamos celebrar agora. Pastor Lucas. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? O Joel preocupado com o tempo, nós estamos fazendo todos domingos, às 18 horas, online, a escola bíblica dominical em cima do material chamado 9 Marcas, E aí, domingo passado eu estava falando com eles
de um pastor, né, que deu aula para mim, missionário, que na África, ele veio da África, veio do Brasil, toda a história, fez a faculdade até Betânia, onde eu estudei. E quando ele voltou, ele contou uma experiência muito interessante. O pessoal chegava cedinho, começava às 7 horas da manhã. Ele chegava quase meia-noite pregando a palavra de Deus. E você pensa o quê? Que o povo ia embora? Nada, dá até problema. O pessoal subia no carro, pendurava na janela para ouvir a palavra de Deus. Mas, como diz o Joel, né, a gente tem as leis, né? E é verdade, nesse tempo a gente tem restrição. Louvado seja Deus que ainda a gente pode fazer dessa forma, né, online. Mas o que eu quero falar para os irmãos, antes da gente comer o pão, tomar o cálice, né, o suco, eu quero lembrar você o que é a ceia do Senhor. Qual a importância da ceia do Senhor? E eu quero lembrar você uma coisa interessante. Antes de falar sobre ceia do Senhor, sabe como que era chamado? Festa do amor, festa ágape. Os irmãos da igreja primitiva se juntavam, um trazia um galeto, como fala aqui, né, uma costela, o outro traz tudo, e eles tinham aquele prazer. Por que festa do amor? Porque o que é a ceia do Senhor? O amor cravado na cruz do Calvário, que é Jesus Cristo. E ceia, a gente sempre tem que se lembrar disso, que o Cordeiro está presente. Por isso que sempre vai ser festa do amor, porque Ele está presente. Como disse o Joso no início, seria melhor se nós estivéssemos todos aqui para a gente celebrar juntos, né? Olhar um no olho do outro. Mas mesmo aí você na sua casa, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 28, né? Examine-se, pois cada um a si próprio. Dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Paulo não está falando para você não tomar. Ele está pedindo para você examinar. Sabe por que a gente tem que se examinar? Se é festa do amor, como que está a minha vida com o meu Salvador? Como está a vida com o meu irmão? E eu gosto de uma passagem que está em João, capítulo 13, que cena que acontece ali. Jesus, no último momento, ele ali com os discípulos, ele lava os pés daquele discípulo. E sabe quem está ali naquela mesa? O traidor e Pedro, que viria negar Jesus. Mas sabe o que Jesus fala? João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Presta bem atenção nessa passagem, através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É festa do amor, sabe por quê? Cristo está presente. Eu e você fomos alcançados por esse amor. E ceia do Senhor é uma festa intimista, sabe por quê? Porque tem a ver eu com o Joso. Por quê? Ele também foi salvo por Cristo, eu também. E sabe quando o mundo vai entender o que é amor? Quando eu, Joso, nos amar verdadeiramente. O texto está falando, através disso vão reconhecer. Então, quando Paulo fala para examinar, é porque é algo sério. Ceia do Senhor não é só pegar o cálice, comer o pão e vamos embora. Não tem nada a ver disso. É algo muito sério. Porque o Cordeiro está presente e o seu irmão está presente. Percebe a seriedade? Tudo é o amor. Então, nesse momento, eu quero que você abaixe sua cabeça e você ore a Deus, assim como a palavra de Deus ensina. Examine-se, pois, como que está a sua vida com Deus, como está a sua vida com seu irmão. Não deixe de tomar a ceia se você, como nós começamos a estudar quarta-feira, está com algum problema com o irmão. Mas o amor que não é fingido, ele toma atitudes. E você ainda hoje pode ligar para o seu irmão e acertar com ele.
Mas não deixe de celebrar a ceia do Senhor, porque é uma festa do amor. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque o Senhor se faz presente, Pai. O Senhor está presente. E nesse momento, Pai, nós queremos abrir o nosso coração diante do Senhor, Pai. Se há algo dentro de nós, Pai, que não condiz, se há alguma transgressão, se há algum pecado, Pai, perdoa, Senhor Deus. Queremos celebrar esse momento, Pai, com o coração leve, Senhor Deus. Se há alguma coisa com o meu irmão, o Senhor perdoa, Senhor Deus. Que possamos sempre lembrar, Pai, que ceia é algo sério, é algo dos eleitos, é dos santos, e o Senhor se faz presente, Pai. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Que possamos sempre lembrar, Pai, que a ceia do Senhor é muito mais até que um memorial, porque ela também anuncia, Pai, quando celebramos, que um dia o Senhor vai voltar, Pai, e queremos estar na bodas do Cordeiro, Pai. Oh Deus, obrigado por esse privilégio que temos, Pai, de agora como família, Pai, celebrar esse momento, Pai. Essa é a minha oração, Pai, que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Então você prepara os seus elementos. Vou pedir aqui para o pessoal aqui ajudar um ao outro, servir ali. Eu queria que alguém trouxesse um para mim aqui, para a gente... quem está aqui presente pode vir aqui, tá? Pegar o pão, o suco. E você na sua casa, você pode fazer nesse momento. Pessoal aqui que está presente está se servindo. Nós já vamos, você na sua casa. Enquanto você se organiza e aqui é preparado, olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 11, a partir do 23. Pois eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos. Pai, obrigado. É um privilégio, Senhor Deus, estar participando mais uma vez desse momento. Porque é muito amor da parte do Senhor, Pai. Homens, transgressores, pecadores como eu, Pai. Poder, Pai, se assentar à mesa. É graça do Senhor. É misericórdia. É muito amor, Pai. Ó Deus, que no nosso coração nós possamos, Pai,
contemplar, sim, a cruz, o túmulo vazio, mas principalmente, Pai, que isso seja transformado em vida em nós, Pai. Que as pessoas, ao olharem, Pai, para a igreja do Senhor, Pai, possam entender o que é o amor, Pai. Que isso seja transformado em vida, Pai, em atitude, Pai. Pois esse mundo não conhece o que é o amor. Nós o conhecemos, mas que possamos viver, Pai, e celebrar o privilégio de poder assentar à mesa, mas também de compartilhar esse amor, Pai, para que o mundo conheça, Pai, o que é o verdadeiro amor. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Ainda a gente não terminou, quero convidar o grupo de louvor, nós vamos cantar uma última música. Lembrando, quarta-feira, às 20 horas, de forma online, nós vamos estar aqui para o culto de oração, para clamar a Deus, buscar a Deus. Nos grupos, irmãos da igreja, tem uma lista lá, nós fizemos 24 horas de oração. Então, ore pela nossa nação, ore pelo nosso país. Precisamos orar para que Deus tenha misericórdia. Oi. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida
Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor esteja contigo, né, todos os dias dessa semana, derramando da paz, que você o busque diariamente, constantemente, e se cuidem. É coisa séria, é muito sério. Cuide não somente de você, cuide das pessoas que te cercam, das pessoas que estão ao seu redor. Se preocupe com elas, ore por elas, ore com elas, mas cuide-se. Que Deus possa abençoar a vida de vocês nessa semana, em nome de Jesus.